Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre este momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Conceda-me em graça, Senhor, para falar deste assunto tão sublime. Encha os nossos corações de amor e gratidão por Ti, para meditarmos a respeito da mesa do Senhor e como deve ser a nossa postura diante desta mesa. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos lá em Atos 2:42, agora já tendo passado pela doutrina e da comunhão, estamos agora no partir do pão. Na reunião passada, ao falar do partir do pão, falei sobre a nossa condição diante dessa mesa, como deve estar o nosso coração, tocando os sentimentos dos irmãos, né? Para que nós não desprezemos o partir do pão, perseveremos nele. E agora o tema que trago aí aos irmãos é o que os irmãos estão lendo ali na lousa: dia de levar aromas preparados. O que é a mesa do Senhor e como nós devemos estar nesta mesa. Mesa que nós acabamos de participar, inclusive, não é o local onde nós vamos ali exortar, ensinar ou encorajar os outros. É o local do nosso encontro com o Senhor. Ele é quem se coloca à mesa para servir os seus e nós nos chegamos com o espírito de adoração, de gratidão, de devoção a Ele. Nós falamos muitas vezes, esta é a principal reunião da igreja, a mais importante de todas, o mais alto privilégio dos cristãos. Mas então, como deve ser a nossa postura diante dessa mesa? Como devemos estar antes e durante a mesa do Senhor? Qual devem ser os pensamentos que ocupam a nossa mente durante a mesa do Senhor? Como deve estar o nosso coração diante desta mesa? E os irmãos viram que eu li 2 versículos, né? O versículo do texto que estamos estudando, Atos 2:42, depois fui para Lucas 24, onde diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, aquelas mulheres que foram ali visitar o túmulo do Senhor, levaram aromas preparados para Ele. E é por isso que eu dei este título, né? Uma linguagem poética, porque todas as vezes que se falava de sacrifício, lá no Velho Testamento, e estes sacrifícios tipificavam a Cristo, é claro, era dito que eles subiam como um aroma agradável à presença do Senhor. E essa é uma linguagem poética que a palavra utiliza também para simbolizar a nossa adoração ao Senhor. Em Apocalipse 5:8 é dito que as orações dos santos enchem taças de ouro, que são como incenso para Deus. Então, a adoração do povo do Senhor deve ser um aroma agradável às suas narinas. E, bom, os irmãos entenderam aí o porquê do tema e o que nós vamos estudar hoje. Como deve ser a nossa adoração ao Senhor na mesa. Na reunião passada eu falei que nós devíamos tomar cuidado com o nosso coração para que nós não achássemos que este pão é vil e não dessemos valor. Na reunião de hoje nós vamos falar positivamente como devemos estar, qual deve ser o nosso coração. Vimos que aquelas mulheres que seguiram e acompanharam o Senhor por todo o seu ministério, no momento de sua morte, no primeiro dia da semana, muito importante, o texto relata no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Nosso Senhor. Elas não sabiam que ele havia ressuscitado,
Mas elas foram lá, porque elas queriam honrar aquele que morreu. E elas queriam levar os aromas que haviam preparado para ele. Eu coloco 3 perguntas na lousa para direcionar o nosso estudo. Como preparar este aroma, como derramá-lo e por que derramá-lo. Como que a gente se prepara ou prepara o aroma para chegar à mesa do Senhor? Como que a gente se prepara? Exige alguma preparação? Ou é só acordar, vir e ver o que dá aqui? Ou será que o nosso coração deve estar preparado para chegar diante do Senhor? Como que a gente prepara o nosso coração? Às vezes as pessoas reclamam que a mesa do Senhor é repetitiva, falta frescor, falta vida, não sei. Mas a culpa não é da mesa, a culpa é nossa. Como que deve estar o nosso coração? Como deve ser a nossa preparação para o dia do Senhor, para a mesa do Senhor? Se nós formos em Lucas 23, versículo 55, diz assim: As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. 1 Coríntios 11, 26 diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que é que nós estamos fazendo na ceia do Senhor? Anunciando sua morte. Então a mente dos discípulos, a mente dos filhos de Deus, da noiva em volta da mesa, deve pensar no que durante a mesa? Na morte do Senhor até que Ele venha. Um olhar para o passado, um olhar para o futuro que nos dá um amor presente pelo Senhor. Aqui o texto que nós lemos diz que elas viram o lugar onde colocaram o corpo do Senhor. Viram aquele corpo morto. Como é que preparamos aroma? Nós temos que pensar na morte do Senhor para preparar aroma e bálsamos para o Senhor. A pouca meditação na morte do Senhor vai fazer com que o nosso coração esteja frio e indiferente na mesa do Senhor. Mas o texto diz que viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E vejo que elas se retiraram, né? Fala de uma meditação mesmo, fala de um... Aqui não é isso, eu estou aplicando e espiritualizando o texto. Elas foram realmente preparar um aroma, mas quando estou aplicando para nós, eu estou dizendo isso, que nós devemos observar o corpo do Senhor. À mesa do Senhor nós temos o pão e o vinho, nós temos seu corpo e seu sangue. É isso que nós meditamos, é isso que nós observamos. É assim que nós nos preparamos. A meditação nisso faz com que nós preparemos o nosso aroma e bálsamos para derramar ao Senhor. Veja Marcos 16. E como o Filho de Deus não vai se comover ao meditar na morte do Senhor. Veja, irmãos, o Senhor disse: fazei isso em memória de mim. Esse convite amoroso do Senhor, fazer isso em memória de mim, porque Ele sabe que seu povo com frequência se esquece das coisas, se esquece do que é importante. Então Ele faz esse convite. É muito, né? Como que eu vou preparar esse aroma? Você precisa lembrar que o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, começa: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Você quer se preparar? Comece pensando naquela noite em que ele foi traído. Comece pensando que naquela noite em que tudo conspirou contra ele, em que aquele que comia com ele, foi o seu amigo, feriu o seu calcanhar, o traiu, o deu um coice na linguagem de Salmos. Naquele momento em que ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, ele estava diante da mesa com os seus discípulos e partiu o pão. Quando nosso Senhor partia aquele pão, ele via a si mesmo sendo moído na cruz do Calvário.
né? E aí nós começamos a ver ele indo ao Getsemane, aquela turba vindo com porretes para tratá-lo como um bandido. Essa é a noite em que o Senhor foi traído. Ele não recebendo apoio nenhum dos seus discípulos que dormiram naquele jardim. Ele clamando ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Tudo isso envolvendo aquela noite. Ele sendo zombado por todos, cuspido, esbofeteado. Essa é aquela noite em que, quanto mais nós meditamos, e tudo isso por obediência ao Pai e amor a nós. Por isso o apóstolo diz, o amor de Cristo nos constrange. Né? Quando nós chegamos à mesa do Senhor secos, indiferentes, mostra que a nossa meditação sobre o Senhor e seu amor quase não existe. E como o cristão pode viver sem meditar nisso? É por isso, irmãos, que o Senhor estabeleceu a mesa. Porque nós precisamos meditar nestas coisas com frequência. Se não meditarmos na morte de Cristo, não existe vida cristã, irmãos. Sem morte, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Se nós tirarmos isso, não sobra nada para nós, irmãos. Por isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É nessa morte que nós vemos nossa justificação, nessa morte e ressurreição. Nós vemos nossa justificação, nós vemos nossa reconciliação, nós vemos o perdão dos nossos pecados. Ali nós vemos tudo. Marcos 16, diz assim, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olha a pergunta, irmãos. Prestem atenção nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Nós temos aqui mulheres que amavam tanto ao seu Senhor, gastaram suas economias para comprar este perfume, o que não é barato. Gastaram suas economias para dar ao seu Senhor aquele perfume, para embalsamá-lo. E aí, enquanto estavam indo, pensando, quem que vai abrir aquilo para nós? Como que a gente vai abrir? A gente não tem força para mexer aquela pedra. Porque o amor, ele não vê obstáculos. Elas foram pensar nisso depois. Mas elas queriam tanto honrar ao Senhor, e às vezes o nosso coração é tão diferente. Nós desistimos nos primeiros obstáculos. Qualquer coisa é para nós um motivo de desistência na adoração ao Senhor. Qualquer coisa nos rouba o foco e nos tira. Mas essas mulheres estavam dispostas até a ver se conseguiam empurrar aquela pedra para derramar os seus aromas e bálsamos no Senhor. Quanto isso nos fala, irmãos, de como devem estar os nossos corações diante da mesa do Senhor e que nós não podemos ver obstáculos. Elas haviam seguido e elas amavam aquele homem. E a nossa visão hoje é porque elas nem entendiam tudo completamente ainda. Naquele momento em que fizeram isso, elas não entendiam. Elas foram, mas por causa do seu amor, da sua devoção ao Senhor, os discípulos não foram fazer isso. Né? Pedro não foi, João não foi, Tiago não foi. As mulheres foram fazer isso. Elas foram lá por causa do seu amor. E aqui é uma questão importante, né? As mulheres, elas não ensinam na casa de Deus. Não ensinam. Isso não foi dado a elas. Mas no primeiro dia da semana, quem foram as primeiras a irem lá e querer derramar diante do Senhor seus aromas? As mulheres. Para quem o Senhor primeiro apareceu? Para mostrar que ressuscitou as mulheres. Então, a mesa do Senhor não é um lugar do derramar dos aromas diante dele, na sua cabeça, em seus pés, para que o perfume encha toda a casa, em honra a ele. E as irmãs não devem ficar caladas, elas devem adorar ao Senhor, elas devem derramar seus bálsamos ao Senhor, não para ensinar aos outros,
mas a única coisa que buscam, que devem buscar, como todos os demais, são os pés do Senhor, para derramar seus bálsamos, preparar. Não vê, essas mulheres não viam obstáculos. Veja, o versículo 4 continua. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Oh, irmãos, mas quem que vai remover essa pedra? Já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então elas foram as primeiras a ouvir essa notícia da ressurreição. Veja no versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Que lindo isso, irmãos. Aquela mulher que havia ido, né, derramar os seus bálsamos, que ela havia comprado, né? Isso me faz lembrar o que Davi diz: eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não tem nenhum valor. Né? Elas haviam comprado aquilo. Né? O texto de Lucas diz que elas se retiraram no sábado para preparar aquilo. Então você comprava as especiarias e depois tinha o trabalho de preparar. Mas a gente acha que as coisas do Senhor é de qualquer jeito, que a gente pode chegar de qualquer jeito, que não precisa fazer nada. Mas essas mulheres se retiraram para preparar. O Senhor Jesus disse aos os discípulos perguntaram: onde quer que preparemos a sua Páscoa? Então, a mesa do Senhor é algo que é tão importante, que é tão especial, que se nós não nos prepararmos, se nós não meditarmos no Senhor, vai ser aquela reunião de cumprir uma obrigação apenas. Mas não é. É o lugar de nós derramarmos nosso aroma. Então, a primeira pergunta aí, como preparar o aroma, eu respondo dizendo: meditando na morte do Senhor. Se retirando para meditar no que Ele fez por nós. Elas aqui viram o corpo no túmulo e se retiraram para preparar. Foi o que elas viram para se preparar. Hoje nós vemos muito mais do que isso, irmãos. Nós vemos os resultados da sua morte, porque elas não entendiam completamente o que estava acontecendo. Mas nós entendemos pelo Espírito Santo e pela palavra revelada que nós podemos ver, meditar em quem Cristo é, no que Ele fez, no seu sangue derramado, na sua promessa de que Ele voltará. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas estas coisas devem envolver os nossos pensamentos para prepararmos o aroma, nossa adoração ao Senhor. Vamos à segunda pergunta ali. Como derramá-lo? Parece simples, né? Como nós vamos derramar este aroma? Ué, a gente preparou, chega lá e joga no corpo. É só isso que a gente tem que fazer. Né? E no caso prático, como que a gente vai derramar a nossa adoração ao Senhor? É simples, irmão. Eu vou orar na reunião, eu vou cantar na reunião, eu vou ler versículos que exaltem ao Senhor. É verdade. Tudo isso pode ser feito sem um coração que está realmente fazendo aquilo. A boca pode estar falando, a mente e o coração pode estar longe daquilo. Porque nós simplesmente nos acostumamos a fazer as coisas. É assim que fazemos. O irmão abre a reunião, nós vemos a linha e então seguimos lendo versículos que parecem e fazemos orações mecânicas que... Será que é assim que nós derramamos ao Senhor a nossa adoração? Será que é isso que devemos fazer? Vamos a Mateus 26, irmãos. Vamos ler do versículo 1 ao 13, tá? Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nos capítulos anteriores, o Senhor estava falando do julgamento que viria sobre o mundo, que Ele se assentaria para julgar as nações, né? E agora
E os discípulos estão pensando, ó, esse é o Senhor. Ele vai julgar as nações, ele vai se assentar, vai separar. Aí o Senhor passa, depois de dar esses ensinamentos, o Senhor passa a falar, daqui 2 dias eu vou ser crucificado. Ué, caramba. O Senhor está falando que ele vai vir aqui estabelecer reino, que vai jogar para um lado ovelha, para o outro bode, vai vir com os anjos do seu poder. E agora ele está falando que vai ser crucificado pela mão dos homens. Isso dava confusão na cabeça dos discípulos naquele momento. Eles não entendiam tudo completamente. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bom, a pergunta é como derramá-lo, né? Que nós vemos esta mulher aproximando-se dele, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Se nós preparamos por meio da meditação, por meio da leitura das Escrituras, relembrando, fazendo memória do Senhor, no momento em que estamos com Ele à mesa, é o momento de derramá-lo. Mas derramar aquilo que foi preparado é diferente do que falar qualquer coisa que vem na mente à hora. É diferente, é um coração que está ali desejoso de honrar. Veja que a preocupação dela, no momento de derramar sobre a cabeça do Senhor, não era quem estava em volta. Nós temos que tomar cuidado com isso na mesa do Senhor. Nós não estamos fazendo as coisas para impressionar quem está ao nosso redor com as nossas orações, com as nossas leituras. Não é para impressionar os outros ou para se preocupar com os outros. É para o Senhor. Houve falatório a respeito do que essa mulher estava fazendo? Houve. Os outros não estavam entendendo o que ela estava fazendo. E eles disseram, mas que desperdício. Às vezes algumas pessoas pensam que o partir do pão é um desperdício de tempo. Mas é uma reunião em que não se ensina nada, em que não se aprende nada. Ficam ali só reunidos, orando e cantando. Que desperdício de tempo. Podiam estar fazendo tanta coisa, evangelizando. Podiam estar fazendo isso, fazendo aquilo. Ajudando os pobres. Não foi o que eles disseram aqui? Esse é o evangelho social de hoje. Isso está acontecendo, irmãos. Prestem atenção. Jesus está sendo deixado de lado e em nome disso está sendo falado, não, a gente tem que fazer missões, ajudar, fazer isso e aquilo. Isso é mais importante. Não, vocês ficam lá reunidos em torno da palavra de Deus, em torno de uma mesa lá. Isso aí não tem valor nenhum. O negócio é ir fazer as coisas. Não é esse o coração dos discípulos neste momento? Que desperdício, o Senhor disse. Não. Os pobres, vocês terão sempre com vocês. Eu não. Ela fez uma boa ação para comigo. Ela estava fazendo o certo na hora certa, no lugar certo. Veja a expressão no versículo 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo. Como derramá-lo? É para impressionar os outros? É por causa dos outros? Não, é sobre o corpo de Cristo. É sobre a sua obra na cruz. Aqui é anterior, né?
Ela o fez para o meu sepultamento, Jesus está dizendo, ela o fez para o meu sepultamento. Ele ainda ia morrer, ele ainda ia passar por tudo. Ela enxergou o que os discípulos não haviam enxergado. Daqui a 2 dias vou celebrar a Páscoa e eu serei entregue para ser crucificado. Essa mulher enxergou o que eles não haviam enxergado. E o Senhor diz, onde o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez. Irmãos, o Senhor não esquecerá de nada, nem da nossa adoração diante dele. Será lembrado diante dele. O derramar sincero dos nossos corações em adoração e gratidão a ele. Versículo 10. E vendo eles a estrela, aqui são os magos, tá? Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui, irmãos, os irmãos conhecem a história. Aqueles magos tinham visto as estrelas, sabiam que iam nascer o rei dos judeus, e eles foram ao encontro dele, levando os seus tesouros, levando aquilo que tinha valor para eles. E eles se prostraram e adoraram, diante daquele que ainda era um menino, um bebezinho. Quanto mais nós. Eles se prostraram por fé naquilo que ainda iria acontecer. E adoraram. Nós nos prostramos e adoramos em fé naquilo que já aconteceu e que acontecerá. Ele vai voltar. E eles abriram os seus tesouros ao Senhor. Às vezes é confuso, né? Quer dizer, a gente tem tesouros para abrir para o Senhor. A gente tem algo para dar ao Senhor. O salmista diz que das mãos do Senhor nós recebemos e devolvemos. Eles deram ouro, incenso e mirra. João 12. Este é o texto que nós já lemos, contado por João agora, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Acho que não é a ceia do Senhor, né, instituída, mas nós podemos tirar os princípios e as aplicações para nós. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Muitos conhecem a passagem, muitos estudos, muitas palavras foram pregadas sobre isso, e nós sabemos o que significa enxugar os pés de Jesus com os cabelos, porque 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é a glória da mulher. Então, como que a gente derrama diante do Senhor os nossos aromas? Deixando de lado toda a glória e vaidade pessoal e se derramando completamente ao Senhor. E aqui o texto diz que é Judas quem se levanta e diz, né? Olha, mas que desperdício, né? O outro evangelista não disse que era Judas, mas disse que todos o fizeram. Então começou com um e se alastrou para todos aquele pensamento. Como isso contamina, né? Uma frase, um pensamento mal colocado, uma ideia contamina a todos. E você viu que a atitude da mulher não contaminou os outros, mas as palavras de Judas contaminaram os outros. Por isso é mais difícil contaminar os outros a um espírito de adoração do que a um espírito de murmuração. E por isso nós devemos tomar cuidado com o que falamos para não ficar contaminando os outros. E devemos, na mesa do Senhor, olhar para Ele e derramar sobre Ele, né? E assim, toda a casa, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos ao capítulo 19 do Evangelho de João.
versículo 39. Diz assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras. Eu li que 100 libras representaria 32 quilos deste perfume. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 32 quilos de um composto de mirra e aloés. Vocês conhecem Nicodemos? Vocês sabem que no Evangelho de João, no capítulo 3, o Senhor falou que era necessário nascer de novo para ele. Nós não vemos que ele começou a seguir o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 50, estão ali falando mal do Senhor e querendo prendê-lo e matá-lo. Ele diz: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir o que ele tem a dizer? O coração daquele homem tinha sido amolecido naquele encontro de noite. Por que ele foi de noite? Porque ele temia os olhares dos outros. E ele foi mais como um curioso, não para adorar ao Senhor, mas como talvez um questionador ou entender as coisas de noite. Mas ele teve um encontro com o Senhor. No capítulo 7, nós vemos seu coração mais amolecido. Conseguindo, aquele que tinha ido de noite agora estava conseguindo se posicionar na frente dos sacerdotes em defesa de Cristo. Aqui no capítulo 19, nós vemos ele não tendo vergonha nenhuma de ir até aquele corpo, levando não pouca coisa, mas 32 quilos de um perfume preparado. Talvez Nicodemos não tenha começado também tão bem, mas nós estamos vendo no fim da sua vida um coração que amava o Senhor. A Bíblia não narra mais do que isso. O que nós estamos vendo é isso. Mas ele estava disposto a levar este perfume ao Senhor. Eu acho que os irmãos estão entendendo o sentido que está sendo dado às palavras e como diante do Senhor perfume era sempre derramado. Quando nasceu pelos magos, a sua morte pelas mulheres, por Nicodemos, como ele próprio é para o Pai o perfume precioso, né? Isso fala da adoração, irmãos. Isso é lindo, isso é belo. E o Senhor deseja que nós derramemos isso diante dele. E ele é digno de receber isso, irmãos. Aquela mulher do qual ele expelira 7 demônios, preparou. Essa mulher era grata ao Senhor, irmãos, e o amava. E nós também devemos ser gratos ao Senhor e o amar pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele já fez por nós na cruz, pela salvação segura que nós possuímos, por não haver condenação para nós. Este é o nosso Senhor. Este é o meu Mestre, o meu amado, o meu Senhor. Ele é digno, irmãos, que nós derramemos. Nós devemos olhar para nós e nos entristecer, porque a nossa adoração é tão fraca ao Senhor, porque o nosso derramar aos pés do Senhor é tão fraco, a nossa meditação é tão pequena. Veja o Salmo 141, versículo 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Como que eu vou derramar? Irmão, é muito estranho, é muito ruim que nós cheguemos à mesa do Senhor sem ter nada para dizer a Ele. É muito estranho isso. Tem alguma coisa errada. Que a reunião da mesa do Senhor seja uma reunião fria e indiferente é muito estranho. A falta está em Cristo? Não, irmãos, a falta está em nós. Nós estamos cegos, nós não estamos meditando, nós não estamos observando. Ele é digno, irmãos, de todo bálsamo e perfume ser derramado diante dele. O Salmo 45 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei
Consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso teu Deus te abençoou para sempre. Mas eu quero que vocês observem bem o versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Como um coração pode transbordar de boas palavras? O que faz a nossa boca e o nosso coração transbordarem? Antes disso tem que ter alguma coisa. Tem que ter uma meditação, certo? Você não pode ter o coração transbordando sem antes ter meditado em algo. Ou estar feliz e impactado com algo. Algo que faz você transbordar, algo aconteceu. E depois ele diz, ao rei consagro o que compus. Uma composição é algo que você pensou, se preparou, se programou para fazer. E ele agora estava ali no momento de entrega, de derramar. Ao rei eu consagro o que eu compus. Como derramá-lo? Agora eu consagro a ti o que eu compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. E o que é que ele compôs? O que é que ele viu? Do que é que o coração dele transbordava? Ele dizia, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. É isso que ele via, é isso que ele compôs. Lemos ao Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Como que a gente vai derramar? Como que a gente deve estar no momento da ceia? Antes preparados, meditando, e no momento, os nossos pensamentos sendo agradáveis ao Senhor, a nossa meditação e as palavras dos nossos lábios sendo agradáveis na presença do Senhor. Cheio de louvores, cheio de gratidão, cânticos, hinos espirituais. Eu não estou entrando aqui muito na questão prática em si, mas mais observando o coração, em que nós devemos estar. A nossa preparação, o nosso amor ao Senhor. Bom, chegamos ao final da mensagem. Como preparar o aroma, como derramá-lo e por que derramá-lo. Pode parecer uma pergunta estranha também, né? Por que derramá-lo? Você já falou, porque é Cristo, ele é digno que a gente derrame sobre ele. Por que eu vou derramar? É porque é algo que talvez seja realmente inconcebível, a gente não compreende bem. Mas ele espera isso. Mas ele necessita disso? Não, ele não necessita de nada. Mas ele tem prazer nisso e ele espera isso da sua igreja. E nós vemos esse abrir do coração do Senhor no livro de Cantares, no capítulo 4, no versículo 7. Olha o que o Senhor fala a respeito da sua noiva e o que ele espera dela. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Nós nunca conseguiremos entender isso, mas aqui, irmãos, o que o texto diz é que ao olhar para sua noiva agora, com as suas vestes, com a sua justiça, Cristo não vê defeito nela. A justiça de Cristo imputada faz com que ele tenha este olhar. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Por que nós devemos derramar ao Senhor os aromas preparados? O Senhor é arrebatado. É como se ele não pudesse resistir quando a sua noiva tem um olhar somente para ele. Arrebataste-me o meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola dos teus colares.
com uma só pérola do teu colar. Quem é que deu a pérola do colar da igreja? É o próprio Senhor que deu essa pérola à igreja. É o próprio Senhor quem vestiu, quem a adornou. Mas ele diz que quando é noiva, olha para ele, arrebata o coração dele, a ponto dele não resistir. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, ó noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. O Senhor espera receber da sua igreja o aroma dos ungüentos. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. E a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. A rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem, tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Irmãos, na nossa versão aí, atualizada, o versículo 16, em cima vem com a epígrafe esposa, certo? Na ACF, a esposa aparece só na parte B do versículo. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Porque o versículo 16 seria ainda a fala do esposo. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. É o Senhor levantando circunstâncias para que os aromas sejam derramados, né? E muitas vezes a adoração do povo de Deus é melhor vista nesses momentos em que os ventos batem. É a adoração verdadeira. É o Senhor quem levanta para que sejam derramados sobre ele os aromas. E a resposta da noiva é: venha, o meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Irmãos, eu espero que tenha me fazido entender esta manhã como nós devemos estar diante do Senhor. Eu peguei várias passagens que falavam dos aromas, destas coisas, para tocar os nossos corações com relação à adoração que o Senhor merece, que o Senhor é digno. Mais do que o estudo em si, que é precioso, nós devemos olhar para o nosso coração e falar: Senhor, Tu és digno, eu quero estar assim em Tua mesa. Senhor, abre os meus olhos para ver mais quem Tu és, para que eu possa me derramar. E que nós tenhamos, irmãos, cada vez mais o nosso partir do pão seja como o antegozo do céu para nós, irmãos. Cada vez mais. E que assim como aquelas mulheres que foram levar e falaram: mas quem que vai derrubar, empurrar aquela pedra? Nós não coloquemos obstáculos ou deixemos de lado esta mesa ou troquemos por qualquer outra coisa, porque nenhuma pedra incrivelmente grande e pesada iria impedir aquelas mulheres de ir lá. Levantando cedo no primeiro dia da semana. Há quem possa reclamar também do horário da reunião. Irmão, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, é sua pessoa. Ele é digno, irmãos. O dia do Senhor é o dia de levar os aromas preparados. O Senhor nos abençoe. Amém.